A paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Boa noite, boa madrugada. Aqui são 10 horas e alguns minutinhos. E aí passa alguns minutinhos da meia-noite. 10 horas e 3 minutos. Aí meia-noite e 3 minutos em Brasília. Uma alegria estarmos aqui outra vez, como todos os sábados. A partir desse horário, meia hora ou 40 minutos, estamos aqui orando e meditando na palavra, uma mensagem de Deus ao nosso coração. Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua casa, com a sua família, e que Deus abençoe ricamente a sua vida, os seus familiares, os seus propósitos, e o Senhor seja glorificado em sua vida, todo instante. A bênção de Deus, que não acrescenta dores, seja sobre você e em você, para a glória do Senhor. Creio que Deus, de alguma maneira, está interessado, de várias maneiras interessado em abençoar as nossas vidas. Digo sempre que o Senhor tem mais interesse de nos abençoar do que nós de sermos abençoados. Claro, todos nós queremos ser abençoados, mas Deus tem mais interesse em abençoar os seus filhos, os homens, as pessoas, do que nós temos interesse em ser abençoado. E que a bênção do Senhor seja na sua vida, todos os dias, todos os momentos da sua existência, que o Senhor se faça presente. Ele prometeu estar presente. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós temos consciência disso, temos a certeza disso, o nosso coração se tranquiliza, porque sabemos que Deus é presente em toda e qualquer circunstância. Uma vez uma pessoa disse, quando no Brasil estipulou-se logo no começo dos anos, eu creio 70 talvez, ou 80, não recordo bem, a velocidade máxima no Brasil seria 80 km. Alguém disse, pastor, se nós passarmos de 80, o anjo sai da frente e nos deixa. Eu digo, não, de maneira nenhuma. Na nossa imprudência é que os céus ficam mais alertas. E aqui eu não estou fazendo uma apologia a nos lançar na imprudência, não, de maneira nenhuma. Mas qual é o pai que vê o seu filho fazendo a imprudência e o pai que ama não se interessa em livrá-lo do problema e da dificuldade em que ele se meteu? É claro que seria bom que nós não entrássemos em problemas para dar trabalhos a Deus, mas sempre quando entramos em problemas, o nosso Pai Celestial, que cuida de nós, está todo momento nos observando. Ele tenta e procura nos livrar daquele problema. É claro, se queremos a sua bênção, se queremos a proteção de Deus, porque tem filhos que não querem a proteção mais do pai, se acham dono do seu nariz e podem se virar sozinhos, né? Por sinal, amanhã aqui, domingo, hoje no Brasil já é domingo, Dia dos Pais nos Estados Unidos. No Brasil é em agosto, verdade? Segundo domingo de agosto, não esqueci, segundo domingo de agosto. E aqui é amanhã, o Dia dos Pais. E tem filhos que não querem mais nem a proteção do pai, né? Começam a crescer, começam a achar que são donos do seu nariz, né? Eu sempre, quando meu pai estava ainda conosco aqui na terra, sempre eu procurava conversar com ele e dar satisfação da minha vida, contar para ele o que estava fazendo, contar para ele o que estava pretendendo fazer. Sempre havia um diálogo, uma conversa, porque meu pai foi um pai protetor, um pai guardador, um pai que se preocupava com seus filhos. E isso eu via sempre no meu pai. E aprendi com ele muitas coisas boas em ser pai. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo que não tivesse pai, a Bíblia está aí para nos orientar, o Espírito Santo está aí para nos orientar, para procurarmos sabermos ser um bom pai. Um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai que se importa com seus filhos. Porque um pai que ama, ele se preocupa com os filhos. E o nosso Deus é o nosso Pai. Além de ser o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai. Nós somos adoradores do Deus vivo e poderoso,
Nós somos servos do Senhor absoluto de todas as coisas, que é o Senhor da glória, e nós somos filhos desse Pai maravilhoso, um Pai que ama. E a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Marcos Santos, pastor amado, um abraço, Deus abençoe, está aí conosco ligado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus pais se já não estão com você. Glorifique a Deus pelo que seu pai foi e a sua mãe. E você, como pai ou como mãe, saiba que Deus está interessado em lhe abençoar para que você seja um bom pai e uma boa mãe. E que o Senhor tem interesse em abençoar a família. O inimigo tem interesse em destruir a família, de uma maneira ou de outra, destruir completamente. Nós estamos num mundo esquisito, num mundo estranho, que parece que tudo está cooperando para a destruição da família. Mas não vai conseguir destruir, porque tem muitas famílias que temem a Deus e vão temer sempre. Tem muitas famílias que amam o Senhor e vão amar sempre. Tem muitas famílias que têm o Senhor em primeiro lugar. Porque quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, as nossas vidas são abençoadas. O que é que a palavra de Deus diz? Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, perdereis todas as coisas e será feito, será realizado. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Infelizmente, hoje estão querendo até acabar com a Bíblia. Não é de hoje, não. Não é de hoje que tentam acabar com a palavra de Deus, com o cristianismo, mas ninguém pode deter. Como o hino e a música que o pastor Rosivaldo, que foi o meu pastor, meu primeiro pastor, aos 16 anos, compôs Obra Santa do Espírito. Ninguém detém. Ninguém detém. Nós vemos que muitas coisas estão agindo e muitas pessoas no mundo todo, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo, agindo contra a família, porque o diabo odeia a família. E Deus instituiu a família, Deus criou homem e mulher e fez o primeiro casamento. Fez o primeiro casamento entre o primeiro homem e a primeira mulher. E nós sabemos que é plano de Deus abençoar a família. Enquanto muitos estão querendo destruir a família, Deus está querendo abençoar e fortalecer a família. E quanto mais a família busca do Senhor ajuda, proteção, cuidado, orientação, quando nós nos orientamos com a palavra e pela palavra, as coisas melhores fluem mais rapidamente. Quando nós buscamos de Deus a orientação para as nossas decisões, homem e mulher, esposo e esposa e filhos, juntos na presença de Deus, oram e buscam sabedoria e buscam orientação de Deus, eles encontram, porque Deus sempre está e vai estar disposto a abençoar o casal, abençoar os filhos, abençoar a família, pai, mãe, marido, mulher e filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler um texto sagrado que se encontra em Mateus, primeiro livro no Novo Testamento, capítulo 25, versículo 41. A Bíblia diz, então, o rei, que aqui simbolizam a Jesus Cristo, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nós vemos que é dura essa palavra, Os que estiverem da esquerda, porque a Bíblia diz categoricamente que o Senhor é quem vai fazer separação entre o joio e o trigo. Nós julgamos o que nós vemos, nós julgamos pela aparência. Deus já disse a Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. O Senhor nos sonda, nos conhece, sabe perfeitamente quem somos por dentro e por fora, e muito mais por dentro. Pensemos que Deus não sabe o que passa dentro de nós, sabe. Deus sabe o que passa na nossa cabeça, no nosso pensamento.
Deus sabe o que passa no nosso coração, quais são os nossos sentimentos. Nós só vemos a atitude aparente porque nós julgamos as pessoas por fora. Mas Deus nos sonda e nos conhece. Conhece mais a nós mesmos do que nós nos conhecemos. Porque Ele foi quem nos formou. O salmista disse, ainda informe o Senhor me viu. Veja só, ainda informe. Antes de tomar a forma de um embrião, de um ser humano, e saindo ali as suas mãozinhas, os seus pezinhos, os seus olhinhos, a boquinha, a cabecinha da criança, as pernas, os pés, Deus já conhecia quando estava para se formar. Louvado seja o nome do Senhor. Aliás, desde a fundação do mundo, Deus já nos conhecia, porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Onipotente, pode tudo. E onipresente, Ele está onde Ele quer estar, em qualquer lugar, no passado, no presente ou no futuro. Não há tempo para Deus. Tanto é, como eu já disse, que o tempo de Deus é Kairos, o nosso é Cronos. Estamos limitados ao relógio. Deus não. Não está limitado nem ao tempo, nem ao espaço. E nós temos esse Deus e Pai maravilhoso que nos conhece. Essas pessoas que Ele vai fazer a separação entre joio e trigo, entre aqueles que estão na esquerda e aqueles que estão na direita. Aos da direita, Ele vai dizer, vinde benditos para o reino eterno que vos está preparado. É a Bíblia que diz. E os que estão do lado esquerdo vai dizer, apartai-vos malditos. São aqueles que o Senhor separou, porque conhece o seu interior, que não houve arrependimento, não houve reconhecimento de que Jesus Cristo salva, de que Jesus Cristo foi enviado por Deus, era Deus e se fez homem, o Emanuel, e morreu pelos nossos pecados, nos garantindo vida eterna e acesso direto aos céus, acesso direto ao trono da graça. Quando oramos, nós estamos orando diretamente a Deus e Deus escuta a nossa oração. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados, os braços do Senhor não estão encolhidos que não possa abençoar, nem os ouvidos fechados que não possa ouvir. Ele escuta as nossas orações. Deus ouve a minha oração, Deus ouve a sua oração. E Ele, conhecendo todas as coisas, sabendo de todas as coisas, Ele sabe a pessoa quando se arrepende dos seus pecados e quando não se arrepende. E Deus sabe perfeitamente escolher entre o errado e o certo. A Bíblia diz que Deus julga com equidade, com retidão. E no dia do Senhor eu estava dizendo ainda hoje a alguém, Deus no dia do juízo vai saber separar entre os da esquerda, o da direita, entre o mal e o bem, quem é salvo, quem não é, Ele sabe. E quem entregou a sua vida a Jesus, porque um dia se arrependeu dos seus pecados, creu que Jesus Cristo foi enviado para salvar e para perdoar, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E tomou uma posição diante de Deus, confessou com a sua boca, creu no seu coração, confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e que Jesus Cristo é o único e eterno Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz, tem a vida eterna, não vai ter, tem. Nós já temos a vida eterna pela fé. Quando alguém diz, eu não tenho certeza da minha salvação, é porque não é salvo. Quem é salvo tem certeza da sua salvação, sabe para onde vai, sabe para onde vai. Nós já perguntamos aos nossos filhos, se vocês têm certeza de vida eterna, se partir hoje, se Jesus vir hoje, para onde você vai? Sei, porque um dia entregaram suas vidas ao Senhor. Então quem entregou a sua vida a Jesus sabe para onde vai. Nós sabemos o nosso destino. Eu creio que a coisa mais triste do mundo é a pessoa não saber o seu destino. E a pessoa pode saber o seu destino se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo como Senhor, como Deus e Salvador. Entregar a sua vida, abrir o coração, deixar Deus entrar. Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que é o penhor da nossa salvação, está escrito em Efésios 4:30. Ele é o penhor da nossa salvação, a segurança da nossa salvação. Passa a habitar em nós, a viver em nós e conosco. É uma harmonia de companheirismo
porque nós temos o Senhor da glória, Pai, Filho e Espírito Santo em nós, na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Nós estamos em Jesus, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Estamos em Jesus. Um dia comemos da carne e do sangue de Jesus, porque ele mesmo disse: aquele que não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem parte comigo. E comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus é aceitar o seu sacrifício e dizer, e se render arrependido dos seus pecados, dizer: Senhor, perdoa-me, entrego a minha vida a ti e confesso Jesus Cristo como meu Deus, meu Salvador e meu Senhor. E aí passa a ter a vida eterna. Aleluia. Beca, Ertel, bem-vinda. Deus abençoe, minha filha. Glória a Deus. Nós sabemos que estamos salvos, se somos salvos. A pessoa que diz: eu não tenho certeza, pastor, se vou para o céu. Deus sabe. Não, você sabe. A pessoa sabe se vai para o céu ou não. Se ela tem dúvida, é preciso parar, pensar, se arrepender dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados e entregar a sua vida a Jesus e pedir perdão. E o perdão de Deus é imediato. A salvação é instantânea. Aí o processo de santificação se dá a cada dia. Cada dia mais crescemos em santificação, mudamos os nossos hábitos. Aquilo que Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentiu, não minta mais. Viva uma vida santa, valorizando os princípios espirituais, a ética, a moral, a espiritualidade, a vida com Deus, valorizando e reconhecendo e procurando viver a palavra de Deus, que tem toda a orientação para nós. A Bíblia é, para o cristão, um livro de fé, regra e prática. De fé, porque tudo é pela fé. O justo viverá pela fé. É pela fé que nós somos salvos. É um dom de Deus, mas se adquire pela fé. Eu creio. Eu não vi Jesus morrer por mim, mas eu creio na palavra de Deus, que diz que ele morreu por mim. Então, quando cremos, o mundo pode ir contra a sua fé, a nossa fé, mas quando nós cremos, nós temos convicção. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Muitas vezes não vemos, porque foge a toda lógica. A fé foge a toda lógica. Nós cremos e aceitamos por fé o que a Bíblia diz é a palavra de Deus. E como eu disse, muitos estão querendo acabar com a Bíblia, mas não vão conseguir nunca. E os que tentam ir contra a Bíblia, a palavra de Deus, se colocam debaixo de maldição. Porque a Bíblia diz: aquele que tirar uma vírgula, um tio, tentar alterar as profecias que estão aqui nesse livro, torna-se anátema, torna-se maldição, está escrito. Pessoa que vive contra a palavra de Deus vive debaixo de maldição. Por isso que tanta coisa acontece. Por que está acontecendo? Se converta, entrega a sua vida a Jesus. Confessa Jesus como Salvador e passa a confiar na palavra e a crer na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. O que ela diz, pela fé, eu aceito, você aceita como cristão, e vivemos felizes por isso, porque feliz é aquele que confia na palavra de Deus e aceita a Bíblia como palavra de Deus. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados. Nós pecamos por quê? Pecamos por pensamento, pecamos por sentimentos, pecamos por palavras e pecamos por atitude. Pecamos por pensamento quando, claro, às vezes a tentação vem na nossa mente e forma-se pensamentos e alimentamos isso. O ser tentado não é pecado. O pecado é a consumação dele, é o fazer, é o executar ele, é errar o alvo diante de Deus. Porque pensamentos vêm à nossa cabeça a todo instante. Pensamento mau, às vezes, que o diabo tenta inserir, mas cabe a nós rejeitarmos e lutarmos e não alimentarmos os maus pensamentos. O diabo não sabe o que pensamos. O diabo induz a todos nós a pensar alguma coisa, a pensarmos coisas más para depois poder executá-las. E nós pecamos por sentimento. Claro, nós temos sentimentos carnais ainda. Por isso que Paulo diz que é uma grande luta entre a carne e o espírito. O
O espírito luta por um lado, a carne por outro. E como alguém já disse, essa carne tem que ser crucificada todo dia. Todo dia tem que crucificar esta carne. Porque os sentimentos carnais sempre vão existir. Sentimentos de pecar, de desobediência à palavra de Deus, de desobedecer ao Senhor, as orientações corretas da palavra, dos nossos pais quando são cristãos e nos orienta num bom caminho, não no mau caminho. Nós sempre vamos ter alguns sentimentos e o pecado está em alimentar esse sentimento, como alimentar o pensamento. Temos que lutar, reagir, lutar por aquilo. A Bíblia diz, alguém já disse, mas pastor, a Bíblia diz que a carne é fraca, mas a Bíblia diz que o espírito é forte. Quem é que vence mais? É o forte ou o fraco? O forte tende a vencer o fraco, é claro, e é lógico até. Então, se o meu espírito é forte, eu tenho que fortalecê-lo mais ainda na palavra, na oração, em comunhão com o Senhor, em obediência ao Senhor, submetendo-se ao que Deus diz na palavra, crendo de todo o coração, me tendo comunhão com o Senhor em oração, estando sempre perto da cruz. Esse é o segredo, quer ter vitória, esteja mais perto da cruz. Não da cruz madeira que está lá. Como nós falamos da cruz de Cristo, do sacrifício que Jesus executou e fez por nós, crendo que a nossa vitória começou na cruz. A nossa vitória começou na cruz. O inferno pensava que ali estava a derrota do que Jesus veio. Não. A vitória veio na morte e ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, está vivo, está à direita de Deus e vai voltar, como prometeu, para buscar a sua igreja. Mas ele está em nós, vivendo no Espírito Santo nas nossas vidas. Ele está em nós, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós cremos de todo o coração. Então temos que resistir contra os nossos sentimentos maus, contra os nossos pensamentos maus. Não é? Nós pecamos por pensamento, por sentimento, por palavra. Muitas vezes queremos dizer alguma coisa má, nós vigiamos, né? É como Tiago fala, é difícil controlar a nossa língua, né? É difícil demais, mas podemos controlar, porque tudo é possível ao que crê. E Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo foi uma bênção para a igreja escrevendo as suas cartas, as suas experiências com Deus, esse legado que Deus deixou para nós, através dos evangelhos, através da vida de Paulo, os escritos de suas cartas, orientando os cristãos como proceder no falar. Não é? A palavra diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? É palavra podre, apodrecida, que não serve para nada, nem para edificação, nem para nada. Pelo contrário, serve mais para destruição. Tem gente que tem uma facilidade muito grande de falar palavrões, muito grande. Fala para 3 palavras, 2 ou umas é palavrão, ou 2 são palavrões. Então temos que vigiar muito. No momento da ira, nós dizemos coisas que depois nos arrependemos. Dizemos coisas que ferem os outros e vai trazer ferida para nós também, saber que ferimos os outros. É assim que funciona. O cristão, quando sabe que feriu alguém, ele sente também. Por isso que pede perdão. Olha, me perdoa, porque eu dirigi aquela palavra a você, foi uma palavra dura, eu não pensei, eu me arrependo disso, me perdoe em nome de Jesus. O cristão ele tem que saber perdoar e saber pedir perdão. Saber perdoar e pedir perdão. Porque tantos maridos brigam e brigas terminam muitas vezes em divórcio. Porque um ofenda o outro e ninguém se arrepende, ninguém tem coragem de se humilhar e pedir perdão. E a Bíblia diz, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O caminho de vitória muitas vezes está em humilhação. Não se humilhar para os outros pisar em cima, não. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que mesmo que você acha que está certo, nem sempre você tem certeza se está certo ou não. E você, quando perceber que feriu alguém, feriu o seu marido, feriu a sua esposa, feriu o seu amigo, feriu o seu irmão, peça perdão. Peça perdão que Deus vai honrar. É bom estar em vantagem espiritual diante de Deus.
Quando você segue a palavra, você sempre fica em vantagem espiritual. E é bom estar em vantagem diante de Deus. Nós só temos a lucrar e até em se humilhar, não é? Mesmo muitas vezes, o que é que a Bíblia diz? Até se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a ele. É difícil, né? Não, ele me ofendeu, ele que vem até mim. Mas a Bíblia ensina diferente. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a ele. Vai a ele, pede perdão, perdoa. E você vai estar em vantagem espiritual diante de Deus. Não importa se vai zombar de você e dizer, fulano me pediu perdão, então ele viu que estava errado e falar mal de você. Ele vai responder diante de Deus tudo que ele disser a seu respeito. Porque a Bíblia diz que nós prestaremos contas de toda a palavra que sair da nossa boca. Nós vamos um dia prestar contas a Deus. Toda palavra que sair da nossa boca, nós vamos prestar contas a Deus. Está escrito na palavra. E eu creio nisso. É por isso que tem aquele corinho, cuidado, boquinha, no que fala. Tem que ter cuidado mesmo. Tem que ter cuidado. Cuidado no que fala, não é? Tem gente que tem uma facilidade muito de falar mal dos outros. A Bíblia diz que o semear contenda entre irmãos é abominável diante de Deus. É abominável. Muitas vezes nós vemos alguma coisa, não é? Alguém fez de errado e ninguém viu, só nós vimos. E aí nós começamos a divulgar. Olha, eu vi fulano fazer isso e eu vi mesmo, eu presenciei. E a Bíblia diz, é necessário que venha um escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ai daquele por quem o escândalo vier. Uma vez alguém chegou para mim e disse, varão, você sabia que fulano de tal pecou? Eu soube agora. Eu disse, eu sei disso há 2 meses, mais de 2 meses. Mas por que você não me disse? Bem, não é meu feitio estar divulgando o pecado de ninguém. Não está em mim. Porque ai daquele, a Bíblia diz, por quem vier o escândalo. Às vezes o escândalo não vem por quem praticou, vem por quem divulgou muito. Então temos que vigiar muito sobre o que nós falamos de alguém, porque vamos prestar conta. Ou aqui ou lá, mas vamos prestar. E a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E a palavra de Deus diz também, na medida que nós medirmos os outros, nos medirão a nós. Está escrito. Por isso temos que ter muito cuidado no que falamos. E pecamos também por atitude. A atitude é a concretização daquilo que alimentamos no coração, alimentamos na mente, alimentamos até em palavra, combinando alguma coisa e aí praticamos, não é? Aí é quando é mais grave. Então temos que vigiar muito diante do Senhor. O que foi que Deus disse a respeito de Jó? A Bíblia diz que Jó falou a Bíblia diz que Deus falou que Jó era um homem reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. 4 características. Justo, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Tem pessoas que ainda não aprenderam a desviar do mal. Temos que nos desviar, fugir. A Bíblia diz fugir das paixões da mocidade. Está escrito, não é? Aquelas paixões que nos levam a praticar coisas erradas, nós temos que fugir. Porque nem sempre estamos fortalecidos para dizer não, para fugir. Mas com a ajuda do Senhor, nós conseguiremos fugir das paixões da mocidade. Está escrito. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. E se Jesus foi, e nós? Somos tentados muito mais. Mas quando a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então o segredo está aí. Resistir a Deus, chegai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo sempre vai nos tentar a pensar coisas ruins, a sentir coisas más, a falar palavras torpes e a praticar o que é errado. Então temos que aprender a fugir. Nem sempre a vitória está em enfrentar. Por isso que muita razão na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou aos seus discípulos e ensina a nós na palavra em Mateus, diz claramente,
livrai-nos do mal, livra-nos do mal. Temos que orar sempre. Eu oro todo dia isso, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Aleluia. E Ele nos livra. Peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda aos céus. Toda ajuda necessitada e pedida aos céus, os céus sempre vão estar dispostos. Quando eu digo céus, é o Senhor da glória, que nos abençoa, nos livra e envia os seus anjos para nos guardarem e nos livrarem de todo o mal. De todo o mal. A Bíblia diz que o anjo do Senhor está ao nosso redor. O diabo está ao derredor. E o anjo do Senhor está ao nosso redor para nos guardar, para nos livrar de todo o mal. Peça ajuda aos céus, peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda a não pecar contra Ti, a não pecar contra o Senhor, a não pecar contra a minha família, a não pecar contra os meus amigos, a não pecar contra as pessoas, em nome do Senhor. Deve haver no nosso coração esse desejo de santidade ao Senhor. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Alguém já disse que a santificação é a véspera que antecede, claro, a vitória. A vitória. A santificação. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Não podemos viver dissolutamente fazendo tudo o que queremos, tudo o que pensamos, tudo o que sentimos, e depois, Senhor, tem misericórdia de mim. Claro, Deus vai ter misericórdia. Deus sempre vai nos ajudar. Mas o melhor é vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fortaleça a nossa família, que o Senhor fortaleça a nossa casa, que o Senhor alimente a nossa esperança, a esperança de um Brasil melhor, esperança de um mundo melhor, esperança de uma América melhor, esperança de muita coisa mudar neste mundo. E a minha oração todo dia é que o Senhor destrua esse espírito maligno que sabe que está nos últimos dias contados, porque o Senhor breve virá. Jesus está às portas e tem agido e usado pessoas malignas e perversas no mundo inteiro, no judiciário, como executivo, não é? Pessoas que não têm respeito à vida, nem respeitam a Deus, porque quem teme ao Senhor procura fazer bem para os outros, não tomar o lugar de Deus, porque aquele que tenta tomar o lugar de Deus, que julga a todo mundo e quer destruir todo mundo, um dia será destruído, e não vai demorar muito não, porque Deus não dá a sua glória a ninguém, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Apresente ao Senhor a sua família, apresente ao Senhor os seus problemas, suas necessidades. Creia que Deus pode reverter todas as coisas e nos abençoar, nos dar vitória, e a nossa vitória está nas mãos do Senhor. Diga comigo, a minha vitória está nas mãos do Senhor. Que o Senhor ordene vitória para a minha vida. Vitória espiritual, vitória financeira, vitória familiar, vitória ministerial, vitória profissional. Peça ao Senhor, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos ajuda contra o pecado, contra o mundo, contra o inferno. Ele é a nossa vitória. Jesus Cristo em nós, esperança da glória. Põe a mão no seu coração e ore comigo nesta hora, em nome de Jesus. Pai amado, em nome do Senhor, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Sabemos que passamos por lutas, por problemas, por dificuldades. Estamos vivendo dias difíceis, tenebrosos, mas o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é o nosso consolo. O Senhor é a nossa bênção. O Senhor é o nosso escape. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa salvação. E em nome de Jesus, Pai, entregamos cada vida em Tuas mãos. Estende o Teu braço para curar toda a enfermidade, para libertar, para abrir portas
para abençoar cada família, cada pessoa que está ligada conosco e vai se ligar conosco e participar dessa mensagem e desta reunião que estamos fazendo agora pela internet. Que o Senhor abençoe a todos. Que o Senhor estenda o seu braço forte e poderoso para abençoar, para salvar, para abrir portas, para dar vitória. Em um nome de Jesus, nós declaramos a nossa confiança no Senhor. Muda as nossas circunstâncias. Muda, Senhor, o que está acontecendo de mal nos nossos países, na América, no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor pode mudar para melhor. Ó Deus, que o Senhor trate com as pessoas perversas. A Tua palavra diz que o Senhor é quem trata com essas pessoas. Trata, em nome de Jesus. Toma aqueles que se constituíram nossos inimigos em Tuas mãos. Que o Senhor cuide deles, como o Senhor sabe cuidar. E em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos fortaleça a confiarmos mais, crermos mais na Tua palavra, no Senhor da palavra. E declaramos que esperamos em Ti todas as coisas. Confiamos em Ti todas as coisas. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor nós oramos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele seja glorificado. Que o Senhor estenda a sua mão sobre a sua vida e você tenha um domingo maravilhoso, tenha uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus, a sua casa, a sua família sejam alvos da bênção de Deus, do livramento do Senhor, da vitória do Senhor, da provisão do Senhor, da solução de todos os problemas, porque o Senhor é a nossa vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Próximo sábado estaremos aqui de novo, 10 horas, aqui em Houston, meia-noite, horário de Brasília, e que o Senhor nos abençoe. Para quem está nos Estados Unidos, feliz Dia dos Pais. Que amanhã ou hoje, domingo, Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos. Que Deus abençoe a cada pai, a cada família, em nome de Jesus. Um abraço e até outra oportunidade. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração. Que o Senhor seja contigo e com a tua casa. Amém.